Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal da nossa palestra pública. Hoje nós vamos estudar o capítulo 132 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é intitulado Sempre Adiante. Antes de iniciar, então, só gostaria de informar que a gente teve uma mudança na nossa agenda agora em 2025. Então, as nossas palestras que antes eram quinta-feira e o nosso estudo passaram para segunda-feira. Terça-feira a gente continua com os mesmos estudos que a gente tinha antes. E nos domingos, então, a gente, 2 vezes por mês, a gente faz a evangelização dos jovens no nosso centro. A gente tem todas as informações, de agenda, e também como fazer doações ao centro, porque nós somos uma organização sem fins lucrativos, no nosso site ou nas nossas redes sociais. Então, antes de iniciar o capítulo em si, a leitura do capítulo, eu gostaria de convidar todos para a gente fazer uma oração. Convido a todos, então, para ficarem o mais confortáveis possíveis, independente se a gente está no nosso centro ou na sua casa. Que a gente agora tente filtrar o nosso pensamento somente no nosso Pai e em todos que estão aqui nos acompanhando hoje, encarnados ou desencarnados, trazendo essa energia para que o nosso estudo seja alimentado com muita fé, muita paz e de palavras que sirvam para cada um da gente, para o nosso crescimento individual. Que a mensagem que Emmanuel vem nos trazer hoje sirva de alimento para o nosso corpo físico e para nossa alma, que a gente consiga absorver os ensinamentos que esse capítulo vem nos trazer hoje. Que os mentores que aqui já se encontram nos tragam boas energias para que a gente consiga absorver o melhor das palavras que Jesus veio nos ensinar. Que assim seja. Então, esse capítulo é um capítulo com uma mensagem muito bonita, muito profunda, assim, e muito, não posso dizer simples de entender, mas talvez a gente consiga agir de uma maneira que não nos exija tanto esforço, com o que o Emmanuel vem nos trazer. Então, o capítulo ele se intitula Sempre Adiante, e o Emmanuel escolhe essa epístola de Pedro para comentar, onde ele fala: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. E aí ele comenta, né? Eu vou ler primeiro o texto inteiro e depois a gente entra no estudo por partes. Então ele começa falando que o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido,
como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as possessões transitórias não paralisem os voos da alma. E ele termina com o último parágrafo falando que aguarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, vamos tentar ir por partes aqui. Primeiro, contextualizando, né, essa passagem que o Emmanuel escolhe para esse capítulo, né? Então, nesse capítulo da carta de Pedro, ele está falando sobre os homens abomináveis, né? Então, aqueles que eram guiados e conduzidos pelas suas paixões, se desviam da lei divina e acabam carregando muitas pessoas consigo para o mau caminho, né? Então, esses homens abomináveis que o Pedro comenta na carta são aqueles que iludem e que levam os outros a cometerem equívocos, ah, seja na parte física ou moral. E quase todo esse capítulo da carta de Pedro, ele comenta sobre esses homens abomináveis, né? Então, o que Emmanuel faz, ele usa um pouco esse contexto da época dos homens abomináveis e transpõe isso para um aspecto mais espiritual, né? Se a gente não está atento e vigilante às nossas ações, nós somos vencidos, né, por esses homens abomináveis que acabam nos enganando e talvez nos arrastando para o mau caminho, dependendo como a gente está no momento, né? E, e falando em vigilância, então existe uma parábola de Jesus que é uma parábola muito curtinha, assim, que ele continua no Evangelho de Mateus, que é a parábola do ladrão. Ele fala assim: disse Jesus, compreendam bem isso. Se um pai de família soubesse que hora o ladrão viria, vigiaria sua casa e não deixaria que fosse roubada. Portanto, vocês devem ficar atentos também, porque o Filho do Homem virá no momento que vocês menos esperam, né? Então, o que Jesus está querendo falar é nessa questão de montar a sua guarda, né? E não está falando só do aspecto material, né? Da casa física, né? Ele está querendo falar muito mais dos bens espirituais que a gente tem, né? E a principal mensagem né, que é o que Jesus quis expressar com essa parábola, é que aquele que está vigilante e muito atento, ele vai proteger o seu mundo interior, né? A sua casa íntima do assalto, que seria, né? Então, daqueles que querem lhe roubar, talvez, o seu equilíbrio interior, a sua paz, a lucidez. E o quanto importante é, se a gente está vigilante, a gente não se torna escravo desses homens abomináveis, né? E é isso que Pedro está querendo dizer aqui. Mas, o que o Emmanuel fez na descrição desse capítulo, né? O Pedro, ele está falando dos indivíduos, desses seres abomináveis. Mas o Emmanuel, ele adapta, ele vai aplicar esse versículo nessas circunstâncias e situações da vida.
Então, a gente vai ver que ele usa muito exemplos de riqueza, de pobreza, de saúde, de doença, esses contrastes, né, para exemplificar essas questões de circunstâncias e situações da vida, né, para que a gente aprenda como agir nessas situações ou como se preparar frente a essas situações. Porque se eu não estou atento e vigilante, principalmente na hora de situações ruins ou as provações que a vida nos traz, ela vai me esmagar, vai me assaltar a minha paz interior, né. Ao invés de eu conseguir me aproveitar essa oportunidade, entender o porquê que isso está acontecendo e colher aquele aprendizado para minha evolução espiritual. Então já no primeiro parágrafo o Emmanuel fala, né, que o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, ele precisa reconhecer-se na sua condição de aprendiz, sem escravizar-se, que é o que ele falou também no versículo, né. Então, para que a gente passe por essas experiências sem a gente se escravizar, entendendo esse escravizar como a revolta, né, o orgulho, a teimosia, ah, o apego material que a gente tem, o talvez não querer me abrir ou enxergar o que a vida está querendo me mostrar, né. E o ingrediente, então, fundamental para que a gente tenha essa flexibilidade frente à vida, seria a gente se reconhecer como aprendiz, né, e não esse orgulho que a gente já sabe tudo. E resumindo em uma palavra, então, sendo humildes, né, porque, o orgulho, a pessoa orgulhosa, né, acaba achando que a vida vai gravitar em torno dela, eh, até mesmo que Deus precisa fazer tudo o que está pedindo, e quando não é assim acaba se revoltando, não aceita, vai para o caminho errado, ou sofre uma vida muito sofrida. Ao contrário de quem tem essa humildade, essa flexibilidade e se coloca nessa condição de aprendiz, né, vai ter esse solo muito fértil, né, ele está preparado para receber essas sementes que a vida vai nos dar, né, vai pegar essa semente, vai produzir, vai gerar, vai aprender, vai renovar, o que não é fácil, isso que eu falei, não é fácil fazer isso. Mas talvez não é simples, é isso que eu quis dizer, assim, demanda muito trabalho, mas também não é impossível, né. Então tem essas palavras que são muito conhecidas e muito importantes, né, entrego, confio, aceito e agradeço. Né, então, eu me entrego ao evangelho, à lei divina, coloco-me a serviço, né, desse caminho, eu confio nesse amparo e nessa tutela que eu vou ter do Criador, e eu vou acolher, né, o que ele me enviar, independente do que for, que eu acho que essa é a parte mais difícil de nós como espíritos em evolução aqui. Então, acolher, independente da circunstância, da situação da vida, e entender que é o mais útil para o meu aprendizado, para minha evolução espiritual, né. E agradecer, né, agradecer sempre e tentar aplicar de maneira mais proveitosa possível tudo isso que eu recebi e que eu aceitei, né. E aí no texto Emmanuel fala muito dos contrastes, né, que são coisas muito presentes no evangelho, assim, então ele fala muito dessa questão do dinheiro, ou da necessidade material, da saúde, da doença no corpo,
E, na verdade, como esses contrastes são muito importantes, né, para nossa vida, para nossa evolução, né. E o mais importante é a gente aprender a identificar a essência dessas situações, né. Então, por exemplo, na riqueza, a riqueza pode me proporcionar, eu tenho muito, eu posso ser mais caridoso, então eu posso fazer mais caridade, monetária, questão assim, ou a riqueza me proporciona esse convite para ser mais solidário, ou a riqueza pode também me trazer essa questão do equilíbrio, de eu saber organizar bem a riqueza que eu tenho hoje, né, como moderar essa riqueza que eu tenho, sem extravagância, ou sem doar tudo e eu ficar numa situação, desconfortável. E a pobreza que vai me proporcionar, talvez lidar e superar com a inveja, né, não invejar o outro por o outro ter mais que eu, entender esse verdadeiro sentido da riqueza, que não é dinheiro e condição material, mas sim a a verdadeira essência da pessoa, da vida, né. Porque se eu me fixar só na situação em si, na na riqueza, eu vou me tornar essa questão de orgulhoso, prepotente, né, ou posso me entregar aos excessos, e na pobreza eu posso me tornar revoltado, invejoso, até acusando Deus de por que eu tô nessa situação. Então cada oposto, cada contraste, cada situação, ela vai exigir de nós essa condição de aprendiz, de sabedoria, de humildade, de equilíbrio, para que a gente saiba viver na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na calmaria ou frente às expiações da vida, né. E e aí no texto, o Emmanuel fala, né, em que a grande maioria das pessoas, infelizmente, apenas percebem isso perto do fim, né, quando estão vivenciando a situação de morte, ou mesmo, eh, quando a gente, começa a envelhecer, por exemplo, e começa a fazer essa reflexão da idade, e só consegue perceber essa questão de o quanto eu deveria ser a minha essência, quando está muito perto do fim. Né, a gente não sabe que não existe esse fim, mas o quanto a nossa jornada ela é contínua, desde que a gente nasce até o nosso fim da matéria, né. Então de não deixar isso só para quando eu tiver uma doença, que eu tô podendo perder esse meu corpo físico, e agora, o que que eu faço com isso agora? Eu vou me tornar uma pessoa boa. Ou quando eu perco tudo, puxa, agora eu deveria ter a consciência que eu deveria ter cuidado mais. Então é isso que Emmanuel vem nos trazer aqui nessa reflexão. E aí, ele fala, né, como são raras as pessoas que transitam nessas situações com uma dignidade devida, né, então são muito poucos que conseguem ter essa flexibilidade, esse equilíbrio, essa liberdade, de transitar de uma maneira equilibrada, que é o mais importante, e humilde de uma situação para outra, né. O o o que mostra, assim, o quanto apegados ainda somos nessa questão material, né, como temos dificuldade de se abrir para o novo, ou de receber algo novo da vida que não seja como a gente quer. Esquecendo, né, de seguir como o título do capítulo é, sempre adiante, né. Então, geralmente quando surge uma mudança na situação, principalmente quando não é o melhor que o indivíduo espera, né, eu acabo me desequilibrando, me desajustando, tanto moral quanto físico, né, até entender a finalidade,
daquele processo, né. E aí o Emmanuel dá esse exemplo, né, no texto, que comumente se um rico é transferido ao lugar de escassez, dá-se tão extremas lamentações, que acaba vencido como servo miserável. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, se escraviza, né, a extravagância e a tirania. Então, é exatamente mesmo que eu comentei ontem, né. É muito interessante esse contraste da saúde e da doença. Então, mesmo que a pessoa que tem a vida inteira lidado com uma saúde boa, né, quando chega uma enfermidade da vida, se desespera, se revolta, não aceita, acaba culpando até talvez Deus, né. E ao mesmo lado, a pessoa que estava numa situação de muita doença, que ao invés de ter aprendido com aquilo, um convite, né, para a humildade, para a serenidade, para o cuidado, dali a pouco recupera a saúde e acaba se entregando aos excessos, né. Então é esses contrastes que o Emmanuel falou que ele fala, né, que são raras as pessoas que vão transitar com a dignidade devida e não entendendo como aprendizado, né. E aí, mais uma frase muito interessante é essa, onde ele fala que é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias, ou seja, situações principalmente ruins que a gente passa, não paralisem os voos da alma, né. Então, se eu me prendo a essas situações, de novo eu me escravizo a elas, né, eu deixo de alçar esses voos mais altos que ele fala, os voos da alma, que na verdade é a nossa evolução, né, os voos, são voos nesse campo de sentimento, do pensamento, o progresso que a vida está nos oferecendo, né. Então a gente fica atado ao sofrimento daquela experiência, me escravizando, sem, aprender que isso é uma bagagem para minha evolução espiritual, né. E é por isso que tem uma frase de Jesus onde ele disse, né: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens", né. Então, esse entrar e sair, de novo, contrastes que aparecem no evangelho, né, na verdade ele quer dizer essa liberdade que o equilíbrio tem. Então, se eu tiver esse equilíbrio, essa liberdade, eu posso entrar e sair nessas situações sem abalar a minha estrutura, íntima, né, sem aquele assalto à minha casa íntima, né. Então, seguir os princípios do evangelho é sempre o caminho com a porta certa para essa evolução espiritual, né. E aí o Emmanuel termina com essa frase muito poderosa, né, onde ele nos convida a se atirar literalmente ao trabalho edificante, né. Que então, se eu conseguir fazer isso, a teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. De novo, como diz o título, indo sempre adiante, né. Então, como é que eu estou hoje, como é que eu estou agindo, né, hã, se eu não me coloco preparado, se eu não crio esse equilíbrio, essa condição de aprendiz, essa resiliência, esse discernimento para lidar com as diferentes situações da vida, eu acabo mergulhando, né, no problema. Me perco do caminho que eu deveria estar seguindo, às vezes é uma coisa muito inconsciente, né, e acabo me tornando esse escravo que ele usa muito desde o do versículo, né. Ao invés de
fazer dessa situação, né, esse instrumento que Emmanuel vem nos falar de ascensão e aprendizado, e não qual que é a postura que eu preciso desenvolver para aprender a lidar com essas mudanças que eu passo hoje nessa encarnação, né, nessa vida material. Então, primeira coisa, eu preciso me colocar nessa condição de aprendiz. Eu preciso trabalhar essa humildade, e ter esse equilíbrio, esse discernimento das coisas da vida, né. Eu preciso chegar ao ponto que eu tenho essa consciência tranquila, e para equilibrar tudo que eu passo na vida, não só na bonança, né, mas também nas provas. E não tem jeito, com isso dá trabalho, né, é um trabalho ativo, atira-te ao trabalho edificante, como ele fala, mas principalmente dentro das leis divinas, né, não de novo usando exemplos que já teve no texto, não usando a riqueza ou os bens materiais que eu tenho aqui na Terra para fazer isso, mas sim, é o aprendizado, o equilíbrio, a paciência dessa reforma íntima para eu ter essa bagagem do espírito, né. Então, talvez com essas 3 condições eu vou ter o suporte de todos bons espíritos ao redor, né, para ter esse equilíbrio mental de acertar nessas decisões quando a vida nos coloca em situações diferentes, né. E como mensagem final, nada como o título do capítulo, né, que a gente sempre vá adiante, né, que a gente siga sempre para o alto, sempre prosseguindo nessa jornada evolutiva, que a gente consiga passar por essa experiência da matéria sem nos apegar muito à matéria. Uma coisa bem interessante que quase todos os estudos que eu faço, quando eu faço a palestra, fala isso, a gente tem que usar a parte boa da matéria, a gente tem que saber que isso existe por algum motivo, mas e como usar essa matéria para o bem, dentro do evangelho, de como o evangelho quer que a gente faça isso, né. Colhendo sempre o melhor, e principalmente nos transformando a partir dessas experiências que a vida nos traz, né. Porque o nosso objetivo tem que ser um único, que é seguir nessa jornada, tentando cada dia, ser um pouquinho melhor, sabendo que a gente está aqui num mundo de provas e expiações, então a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai ter erros, a gente vai ter problemas, a gente vai ter que saber só como enfrentar isso para sempre seguir adiante. Então essas são as palavras que eu tinha para trazer para vocês. E a gente sempre termina então a nossa palestra com o nosso passe virtual, então é importante ter alguma água para a gente também fazer a fluidificação das águas, né. Então vamos encerrar agora a nossa noite, focando na nossa respiração primeiramente, tentando nos concentrar no aqui e agora, limpando o nosso pensamento de todos os problemas ou as questões que essas palavras nos trouxeram, deixando isso para um pouquinho depois. Aos poucos, a vida vai nos mostrar e vai nos trazer essas experiências para que a gente lide com elas. E vamos agora, então, nos concentrar, né, em mentalizar o nosso pensamento em Deus e, primeiramente, agradecendo. Agradecer a Deus
Agradecer a Jesus, agradecer a todos os nossos mentores que nos acompanham, todos os guias que estão em nosso centro ou em nossos lares, que continue aqui conosco e que nesse momento a gente sinta a presença através de uma energia limpa, pura, entrando no nosso corpo, alimentando esse nosso corpo físico, alimentando a nossa consciência, alimentando nossa alma, só com boas energias, bons fluidos, que as nossas águas sejam energizadas com a sua energia, com a sua luz, para que siga sendo esse alimento para o nosso corpo físico, mas que alimente internamente o nosso ser. Que os bons espíritos e os nossos mentores nos auxiliem, principalmente nos momentos de dificuldade. Que a gente consiga ter essa força necessária para enfrentar as diferentes situações com humildade, equilíbrio, que a gente saiba valorizar esses momentos como bom aprendizes da vida e continuar nessa caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Que os nossos amigos espirituais, então, possam visitar os nossos lares, abençoando cada um que se encontre, trazendo essa paz, essa harmonia, principalmente para os nossos corações. Que essa energia se transmita para todos os ambientes que a gente trabalha, levando a cada canto essa tranquilidade, serenidade e fraternidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um que se encontra ao nosso redor, trazendo então o conforto que a gente tanto deseja. E a coragem e a fé para que a gente continue nessa estrada da vida. Que eles continuem nos acompanhando essa noite e sempre que assim seja. Boa noite, pessoal. Nos encontramos semana que vem. Obrigada, Thaís. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.